Galera, nesse vídeo aqui nós vamos trazer pra vocês a história de um dos personagens mais incríveis de Yu Yu Hakusho. E olha que não é simplesmente qualquer personagem, nós vamos falar dela, da Mukuro. Muita gente sabe, né, que ela se tornou uma das rainhas do mundo das trevas, igualando o seu poder tão próximo, ou né, muita gente afirma que ela é até mais poderosa do que o próprio Raiz e o próprio Oni. Caracas. Porra! Mas o que o anime em específico não mostrou a fundo foi como ela chegou ao poder. Diferente do mangá, que tem detalhes sobre o sofrimento dessa Yukai super casca grossa. Se você tem uma visão da Mukuro, após esse vídeo você vai ver ela de uma outra forma. Porque, galera, existe de fato uma história por trás disso. E existe um sofrimento insano. Não tem como você não se comover com a história da Mukuro. E que, por incrível que pareça, muitas mulheres passam por isso no mundo. Então vocês vão entender aonde é que eu tô querendo chegar. Então vamos dar um pulinho lá agora. Aylan Coutinho na área. Galera, antes da gente começar, já vai descendo o dedo no like, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários, que é muito importante, marque nossos vídeos e venham fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo, cara, graças a vocês. Beleza, dito isso, vamos ao que interessa. A história sombria de Mukuro. Exatamente, prepara o lenço, prepara o coração, que não é o que vocês viram no anime, ok? Nós vamos se basear um pouco no mangá, para vocês terem um equilíbrio aí realmente do que aconteceu e o que essa Yukai passou. Vamos lá. Graças à beleza de Mukuro, ela acabou se tornando uma escrava. Graças ao seu corpo, ela acabou, né, sendo aprisionada. E aqui vai um extra. Para quem não sabe o significado de Mukuro, Mukuro quer dizer corpo, ok? E vocês vão entender por que corpo é tão importante quando se fala em Mukuro. Por um determinado momento aí, a gente sabe que a história de Mukuro só foi de conquista, mas nem sempre foi assim. Por quê? Ela foi, né, escravizada por um demônio chamado Shikui, um mercador de escravo. Além de ser o seu dono, ele também era o seu abusador. Olha só o nível que vai chegando a história dela. No momento em que ela nasceu, ela teve o seu corpo modificado para satisfazer esse monstro por mais tempo. Desde o momento que a Mukuro nasceu, cara, ela já foi modificada, ela já foi moldada para satisfazer essa aberração. Que coisa absurda. Em outras palavras, Mukuro era uma escrava sexual. Exatamente. E apesar dela ser, né, uma simples criança, inocente e indefesa, isso não foi o suficiente para que ela não sofresse abusos físico e psicológico. O fato dela ser criança, isso não foi, digamos, como eu posso falar aqui para vocês, um empecilho para impedir que isso acontecesse. Cara, realmente é traumatizante a história de Mukuro. Entretanto, quando ela completa 7 anos, Mukuro, em uma tentativa desesperada para fazer com que Shikui acabasse perdendo o interesse por ela, Mukuro acaba jogando ácido em seu próprio corpo. Caracas. Exatamente, olha que ponto uma pessoa pode chegar, né, para poder se livrar do sofrimento, da humilhação. E a Mukuro acaba jogando o ácido em seu próprio corpo. Exatamente. E é graças a esse ato que Shikui acaba jogando ela na rua, perdendo de vez o interesse por ela. E por incrível que pareça, galera, pela primeira vez ela chora de felicidade. Mas é um choro de se ver livre daquele monstro, daquele demônio, da humilhação, tá? É um choro de liberdade que a Mukuro dá. Então, a partir daquele momento, ela trilha um caminho de lutas, batalhas, para poder conquistar, sabe, a sua honra novamente. Porque é através do ódio que ela se molda. Aquelas algemas, apesar dela ser tão poderoso, tão forte, a ponto de se igualar com o Raiz e com o próprio homem, ela não conseguiu se livrar daquelas algemas. Porque aquelas algemas são símbolo, ok, da escravidão, são símbolo do seu sofrimento. E é através daquelas algemas que ela lembra de tudo que ela passou. E aquilo ali acaba se tornando um ódio tão insano
que fez com que ela se tornasse o que ela é, uma das líderes do Makai. E é através do ódio que ela se molda para que nada, ninguém nas trevas fizesse com que ela passasse por tudo novamente. Cara, realmente a Mukuro, ela sofreu demais, muito. E aí quando ela encontra o Riei, né, ela acaba comentando, ela acaba confidenciando para ela os fatos sobre a sua vida. E ela acaba, né, revelando que a joia, a lágrima chamada Yuri, aquela mesma que o Riei perdeu, de alguma forma acabou salvando ela. Aquela lágrima fez com que Mukuro não se tornasse um monstro ainda mais poderoso. Porque aquela lágrima, segundo ela fala que ela tem um poder mágico, um poder de acalmar o coração. Através daquela lágrima ela sentia uma sensação de paz, sabe, de proteção, de segurança. Então ela mesma fala que aquela joia acabou purificando um pouco o seu coração. E aí a gente sabe que ela falou, né, diretamente para o Riei, que se ele vencesse um dos seus 77 serviçal, que é o próprio Shiguro, ela revelaria ali a sua verdadeira face, ou seja, o seu corpo. E assim aconteceu. Riei venceu o Shiguro e ela revelou o seu corpo. Cara, e por incrível que pareça, o seu lado direito, aonde ela jogou o ácido, é a parte que ela mais se identifica. Sabe, galera? Por quê? Porque é aquela face, sabe? Aquele lado do corpo, é ali que ela lembra que foi preciso um sacrifício para ela se livrar de um sofrimento. E apesar de ter o seu corpo deformado, ela mantinha, sabe? Ela sempre manteve ali um sorriso sincero e puro no seu rosto. Muita gente via ela, né, com a cabeça coberta, com bandana e tal. E ali muita gente tentava entender quem seria aquela pessoa por trás. E quando ela revela que ela é uma mulher totalmente desconfigurada, todos, né, tomaram um susto. Mas ninguém de fato sabe a sua verdadeira história. E ela confidencia isso ao Riei. E de alguma forma também, né, por algum motivo, os dois também teve uma ligação. Eles têm algo em comum. Porque os dois não conhecem o amor de um pai e de uma mãe. Os dois foram abandonados. E aí os dois tiveram que batalhar, os dois tiveram que se fortalecer no mundo das trevas. Afinal de contas, o mundo das trevas não é para amadores. E aí os dois se fortaleceram. E aquela joia, Yuri, de alguma forma, ela tem o poder, ok, de unir o destino. Não é por acaso, não foi por acaso que ela convocou o Riei. Entendeu? Porque é como se os dois estivessem destinados, ok, a se encontrarem. E aí ela acabou se identificando com o Riei. E aí a gente sabe que o Riei, ao saber da sua história, o Riei foi atrás. E se vocês querem saber como isso terminou, comenta, Dom, traz Ayla, traz a continuação aí dessa história pra gente que tá incrível. E aí a gente vai trazer pra vocês detalhadamente o que o Riei fez com esse monstro asqueroso, ok? E aí vocês vão entender por que o Riei ficou tão pistola, certo? E aí voltando pra Mukuro, a gente sabe que depois que ela conheceu o Riei, ela acabou tendo um sentido para continuar a viver. E vou dar um detalhe aqui pra vocês aqui. No Torneio das Trevas, muita gente, né, fala que ela é mais poderosa do que o Raizen e do que o próprio homem. Eu quero deixar esse tema para um próximo vídeo, ok? Se vocês pedirem pra gente trazer, eu vou trazer detalhadamente o que o Riei fez com esse monstro, ok? Que causou tudo isso com ela, e a resposta definitiva sobre se ela é ou não mais forte do que o Raizen e o Yomi. Beleza? E aí, cara, como eu falei, muita gente sabe que ela é poderosa, mas não sabe de fato como ela chegou ao poder. Ela chegou ao poder através do ódio. Exatamente. Aquelas algemas simbolizam ali a sua escravidão, o seu sofrimento e tudo de ruim que ela passou. E por ela ser tão poderosa, ela não conseguia se livrar daquelas algemas. Mas o Riei deu um jeito. O Riei deu um jeito. E a gente viu como, certo? E aí a gente resolveu trazer para vocês aqui a história desse Yokai super casca grossa que realmente merece respeito. E a gente entende de fato por que ela é tão poderosa. Cara,
Existem, galera, várias Mucuros no mundo. Então, não se calem, né, ao sofrer abusos. Denunciem, ok? Denunciem essa monstruosidade. Não deixem passar impune. Existem muitas Mukuro pedindo socorro no mundo. Beleza? Então, tá entregue mais um vídeo. Espero eu que vocês tenham gostado, tenham se sensibilizado com a história dela, porque não é fácil. E realmente ela é uma yokai sofredora, mas não deixa de ser poderosa. Beleza? Então, mais um vídeo entregue. Não cesse de se inscrever, que é muito importante. Estamos chegando a 2.000 inscritos, graças a vocês, cara. Vamos pra cima, vamos fazer história aqui. O canal realmente é pra vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, fui!